Gui, assim, resumindo rapidinho, Vasco e Inter Miami. Aconteceu muito parecido com o que aconteceu River e Vasco. O Vasco jogou melhor do que o River e perdeu de 3-0. E o Inter Miami conseguiu jogar melhor do que o Vasco, porque o Ivan foi o melhor jogador em campo, e o Vasco marcou em 3 vacilos ali, eu diria, do Inter Miami. Goleou, né? Fez 3 gols, mas a galera ficou feliz, porque foi uma vitória contra o time do Beckham, repetindo o que aconteceu no Mundial de 2000. Agora eu vou falar com um cara que é tão bonito quanto o Beckham. Edu, boa noite para você, tudo bom, cara? Tá tranquilo aí? Como é que estão as coisas? A sua beleza, a beleza do Edmundo ofuscam aqui, ó. Vocês são bonitos. Edmundo mais novo, não sei se está mentindo a idade, está enganando na idade. Você aí tá o padre, aí te comparando com Pedro Raul. Boa noite, galera. Tamo junto, obrigado por mais um convite hoje para participar aqui. Fico muito feliz quando recebo um convite de um ídolo e de um cara que vem se tornando referência no jornalismo para mim. Perguntou sobre o jogo, o Edmundo falou exatamente os jogos, né? O que eu vi. Eu vi algumas pessoas falando, o Inter Miami é muito fácil. Beleza, o Vasco fez 3-0. Eu acho que o River está muito mais preparado do que o Vasco, e o Vasco conseguiu jogar bem, né? Até o primeiro gol do River Plate ali. Depois se perdeu um pouco, mas eu gostei do que eu vi. Deixou claro para o torcedor também que o Vasco precisa de alguns reforços pontuais. Eu falei isso na live aqui, falei com algumas pessoas, né, Edmundo? Todo mundo falando um 10. Falei, olha o que o Marlon Gomes está jogando, hein? Esse 10 tem que ser muito melhor do que o Marlon. Olha o que o Figueiredo está jogando também para contratar um ponto esquerda. Tem que jogar mais do que o Figueiredo. E mais do que o Galarza também como volante no Campeonato Carioca. O Galarza não é de agora. Enfim, eu manteria a concentração num zagueiro, gente. Um zagueiro do Vasco para jogar pelo lado direito, do lado do Léo. Aliás, eu falo muito isso aqui, Edu. Tava conversando com o Edmundo disso na sexta-feira, cara. A gente fez uma live, eu e ele, falando sobre isso, cara. Que o Vasco, se eu fosse o Vasco, eu deixava a 10 ali, deixava o Marlon Gomes voltar para ver como vai ser. E, cara, zagueiro é urgente. Zagueiro é uma coisa urgente no Vasco da Gama hoje. O resto, acho que dá para levar durante o Campeonato Carioca. Eu quero saber o pessoal do chat que tá aqui. Quem estiver vindo pelo Facebook, eu já convido para vir aqui no YouTube. Só se inscrever no canal, deixar o like pra gente. Isso ajuda bastante o nosso canal. Vamos compartilhar também para a gente passar de 1.000 simultâneos. Já estamos com 400 aqui. A gente sempre conta com a ajuda de vocês. Olha lá, por exemplo, ó, o Rony tá mandando do Capasso aqui. O Capasso ficou um pouco mais distante porque não se tem uma resposta. O Vasco da Gama está trabalhando da minha forma, de uma forma correta, que é não entrar em leilão. Vai lá, tenta contratar, vai fazendo proposta, de repente aumenta de acordo com o que quer pagar pelo jogador. Mas com certeza o Vasco está de olho no mercado. Para mim, teria que trazer 2 zagueiros, hein? Não só um. Teria que trazer 2 zagueiros para, além de compor elenco, né? De repente, até ser titular para brigar ali com o Léo Pelé, que para mim será titular no ano. Sobre o jogo, Edmundo, isso mostra algumas coisas, eu acho, né? Principalmente que não adianta ficar desesperado em começo de temporada, como a torcida ficou um pouco mais. Como assim? Perdeu de 3-0 do River. Mas a gente sempre falou, tá? Nem todos tinham estreado. Como muda a cara do time ter um Jair para jogar? De repente, a gente vê que o Orediano é um cara que vai trazer algumas coisas boas aí para o Vasco da Gama. O Ivan arrebentando. Gente, eu já falei para vocês, camisa 1, o Vasco tá tranquilo. Pode até vir mais um aí, goleiro agora, né? Mas relaxa, agora tá tranquilo. Precisa de um zagueiro. Mas isso mostra, né, Edmundo, que é o tempo que vai fazer o Vasco da Gama se entrosar, né? Principalmente porque é um time totalmente em reconstrução, né? Não, com certeza, né? A estreia do time principal contra o River Plate, o Vasco tinha 70% do time da Série B. E é claro que a gente ficou muito feliz com o acesso do Vasco. As primeiras 15 rodadas deixaram o torcedor super empolgado, mas a gente via muito defeito naquele time do Vasco. Quando você entra em campo com 70% desse time, e o Vasco melhora quando entrou o Orediano e quando entrou o Jair, é sinal de que... E se o Vasco contratou 9 jogadores, é sinal de que é necessário os reforços. E é necessário também que haja tempo para esse time se adaptar.
É claro, eu não estou. Eu fiz questão de abrir a live explanando que o Vasco jogou melhor contra o River e perdeu, jogou pior contra o Inter e ganhou. Então, em relação. Não jogou melhor, pior o Vasco, mas melhor que o adversário ou pior que o adversário. Minha modesta opinião. É porque é um início de temporada, porque os jogadores não estão ainda 100% da sua forma física e técnica, né? E aí você encara um time mais pronto, as suas dificuldades elas vão ser maiores. Mas tem uma certa ansiedade visível, muito visível em São Januário, de que o Vasco faça um campeonato seguro, que possa vencer alguma coisa ainda nesta temporada. E acho que se for esse o pensamento, é válido. A cobrança é que não pode ser nesse sentido. Acho que você tem que ser otimista ao extremo, acreditar que eu posso ser campeão, né? Que esses jogadores são da minha confiança e que eu vou acreditar que eles vão me trazer um título, sei lá, Campeonato Carioca, da Copa do Brasil, e vou fazer um campeonato seguro no Campeonato Brasileiro, quem sabe até beliscando ali uma vaga na Libertadores, porque eu acho que Sul-Americana, quem não cai, acaba indo para a Sul-Americana. E o torcedor do Vasco, o pesadelo é não cair. É pensar em fazer um campeonato tranquilo. Então, eu tenho visto evolução e até na forma de jogar, né? Do jeito que o Maurício Barbieri monta a equipe. A equipe chega hoje? Não, chegou hoje. Chegou ontem, teve folga hoje e se reapresenta amanhã. A partir de amanhã é vida nova, né? E a vida vai seguir para que o Vasco possa seguir no Campeonato Carioca e seguir fazendo a sua pré-temporada. O Edu, ainda falando desse jogo aí, cara, eu queria que você destacasse para a gente o que mais te agradou assistindo a partida. Cara, eu acho que a entrada do Figueiredo no ataque, eu acho que o Peck, com todo respeito ao Peck, tá? Gosto muito dele como pessoa e como jogador, mas eu acho que o Peck hoje segura um pouco. Eu acho que o atacante pelo lado esquerdo é o Figueiredo, eu acho que o atacante pelo lado direito vai ser o Orelhano e o centroavante o Pedro Raul. O lado direito do Vasco, né, e o lado esquerdo com os dois pontas, né? Eu vou falar como ponta porque o Pumita Rodrigues, né, ele espeta muito, cara. Eu achei que é um lateral que sai muito para o jogo, sai bem para o jogo, defende bem. Diferente do Lucas Piton. Agride muito, chega no fundo, consegue fazer excelentes cruzamentos, coisa que faltou para o Vasco nessa temporada, aí na temporada passada, mas ele tem uma certa deficiência na parte defensiva. Caso assim, mas ele joga do lado do Léo, né, ali atrás e tudo mais. Eu acho que corrigindo esse setor ali, essa questão que pode aí no futuro, de repente, prejudicar o Vasco tem dois excelentes laterais aí, alas, né? E, enfim, vai agredir bastante os adversários. Eu acho que os lados do campo do Vasco, o que faltou muito para o Vasco, acho que foi o que mais me agradou, né? O Figueiredo, na novidade, joga bola, acho que é o titular. O Jair não é nenhuma novidade, a gente já imagina o Jair como titular, mas os dois lados, os dois laterais me agradaram bastante. E o Ivan, cara, falando do Ivan agora, ô Edmundo, cara, tá resolvido, né? Passo para você já, Edu, mas tá resolvido praticamente o negócio do Vasco, eu acho, cara. É lógico que, Guilherme, você tá muito ansioso, é muito cedo. Mas, cara, o Ivan é um goleiro que já vem sendo testado e, para mim, numa preparação excelente para um goleiro. Ele foi titular há muito tempo da Ponte Preta, jogou Série B, é um cara que foi convocado para a Seleção Brasileira de Base, depois foi para a principal, foi ter uma experiência na Europa, não jogou muito, não jogou, mas o pessoal do Zenit gostou, é um goleiro que agradava a eles, que o titular era titular absoluto. Tá resolvido o problema, Edmundo? Eu tô muito animadinho. Não tá animado, não. Eu acho que tá resolvido o problema do gol. O cartão de visita foi excelente. E acho que ele tem a tendência a melhorar a partir do momento que a zaga melhore, né? Isso meio que um jargão assim no meio do futebol, pelo menos quando eu jogava. O goleiro ele é treinado para pegar as bolas fáceis, né? As difíceis ele vai tentar um milagre.
E ele, no cartão de visita, ele já fez alguns milagres, porque eu acho, né, pelo menos foi o que eu achei, o Inter Miami obrigou o Ivan a fazer ótimas defesas, mostrando que ele está, sim, preparado, apto, talvez até porque, como é que é engraçado que as coisas vão convergendo, né? Ele é o único desse elenco que estava em atividade, porque a temporada europeia está no meio. Ele vai sofrer um pouquinho, porque não vai ter as merecidas férias, né, de verão europeu na metade do ano, mas para ele acho que foi um presente e vai ser uma satisfação. Primeiro, porque ele vai ser titular de um gigante como é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E se o Vasco fizer um time seguro, com uma defesa segura, que sofra poucos gols, a chance dele, sei lá, ali, virar um jogador que a torcida vai gostar, assim como gostou ali atrás do Fernando Praz, do Carlos Germano, do Elton, enfim, dos grandes goleiros da história do Vasco. Eu acho que essa chance ela existe bastante. Primeiro porque ele chegou com a confiança da torcida. E aí o cartão de visita dele, na minha opinião, foi o melhor possível. E aí, Edu, e para você, tá resolvido o camisa 1 aí do Vasco? Assina embaixo o que o Edmundo falou, cara. O cara, todo mundo queria, né? Todo mundo, é o Ivan, né? O Vasco tentou o Kehler, que, aliás, engoliu um frango agora o Kehler, né? No último jogo, com todo respeito ao atleta, mas ele acabou frangando, e o Ivan fazendo um milagre ali, né? Pelo Vasco e tal, no jogo contra o Inter Miami. Acho que o Vasco acertou e o torcedor... a gente sente a paz, né? Eu também, como torcedor do Vasco, estou bem mais em paz, né? Tô tranquilo, fica tranquilo que no gol agora não vai chegar nenhum... Não chegou nenhum marcha lenta, não.